E aí, menina, tudo bom? Como é que você tá? Também. Estava aqui colocando o título da live. Dá pra ouvir bem? Tá perfeito. Perfeito, Ó, perfeito. Boa tarde. Eu sou a Lisa. A gente vai dar início a mais uma live da série Orgulho de Ser. E hoje a gente vai falar sobre corporalidades transvestidas, transviadas e políticas com a maravilhosa, a querida Florência, que eu tenho uma honra de chamar de Flora. Tem um pouco de intimidade. gente, eu fico felicíssima pelo convite, Maria Elisandra. Eu fico muito lisonjeada mesmo, sabe? Do cuidado que você teve também, tudo. Muito obrigada. Então, eu já posso ir me apresentando? Deve. Então, gente, eu me chamo Florence, sou graduada em História pela UFRN. Né, graduei e entrei na quarentena, acho que todo mundo tá. O ano mal começou para todo mundo, já entramos em quarentena. E aí, eu tenho identidade transgênera, né, travesti trans transgênera, então é muita coisa aí por trás que eu sequer consigo traduzir, né, tá aí na feminilidade, tá aí. E aí, a conversa de hoje, quando me foi proposta, eu fiquei muito feliz, porque o tema, de fato, a partir dessas identidades, é uma construção política só de estar viva, né? Porque aí, quando a gente vai falar, por exemplo, dessa construção de uma comunidade inteira, que 95% de uma comunidade está na rua, a gente às vezes não tem essa noção do que é esse número, né? De pessoas que estão na rua pelo simples fato de ser, de estar no mundo e de construir suas identidades diferentes das normas. E aí, talvez a gente tenha um pouco de noção desses números quando a gente vai, por exemplo, para a questão do coronavírus, que nós deveríamos estar em 70% aí, cientificamente de isolamento social, de quarentena, mas temos aí 40%, e aí as pessoas acham que quase 60 mil mortos é só um número, né? As pessoas não têm noção do que é uma população que está na rua, 95% da população, assim como as pessoas, muita gente que está aí desrespeitando a quarentena, que só está em 45%, 42% aqui no RN, por exemplo, não tem noção do que é esses números, né? Para muita gente é só número. Não são pessoas, ou então não sabe, não compreendem a complexidade dessas subjetividades que resvalam nesses números, né? Até que seja consigo ou com pessoas muito próximas, mas em via de regra as pessoas não têm muita noção dessas realidades, né? E aí, eu fiquei pensando sobre essas questões, até mesmo para compreender essa conjuntura de política das identidades, não só uma identidade política também. Porque aí que tá, essa questão, essa construção das identidades, ela vai muito na questão da representatividade, né? De construir espaços, de galgar espaços de representação. E de puxar mais pessoas também. Tudo bom, Leninha? De puxar mais pessoas também para falar dessas para galgar esses espaços e também para falar abrir possibilidades de vida, né? Acho que foi uma apresentação um pouco longa, né? Mas que já vai já vai nessa linha assim para abrir esse caminho de conversa para entender como é que essas realidades nos chegam a partir de uma superestrutura também, que é física, é linguística, é discursiva, né? E como essas possibilidades de vida interferem, como esses disputas de poder também interferem na vida de outras pessoas que pouco têm poder sobre suas próprias vidas, né? Que aí, amarrando tudo, também vai nessa linha aí. Eu me chamo Flores, eu sou da... Depois dessa apresentação, a gente vai dizer aqui para ver como é que vai ser o nosso diálogo. Então, vai ser uma espécie de 40 minutos, 40 e pouco, para você discorrer para a gente sobre a temática. E aí a gente tem uns 15 minutos para responder perguntas, indagações, algumas reflexões que vão surgindo. Mas se caso você verificar que já vai na sua apresentação vendo uma pergunta e já querendo complementar, sinta-se à vontade. E os 5 minutos aí, a gente, 5, 3 minutos de agradecimento que a gente sempre tem. Tem aquele momento mais, tipo assim, fofinho de ser da live. Então, sinta-se Sim. à vontade. Eu vou estar aqui com o meu caderninho e a minha caneta, anotando as perguntas e as sugestões que possível venham aparecer. Tá, menina. Não, eu pensei, como a proposta também é falar um pouco sobre
esse local de existência a partir também de um mês de orgulho LGBT, né? Porque aí junho ele fecha muito essa construção dessa política de identitária, essa política identitária, mas também dessa política de construção de um orgulho LGBT. Eu pensei em falar também um pouco sobre a minha construção de vida mesmo, de como eu passo nesses lugares, como, até porque dialoga muito, eu acho que não tem como a gente também pensar numa construção de vida que não dialogue com os espaços que nós estamos hoje em dia, tanto passados, pelos quais passamos, quanto pelos de hoje, já que também nós estamos falando de um local de educação, né, da universidade. E aí, eu sou uma bicha rural, mulher, sou uma bicha do sítio, do mato, aqui, moro em São João de Sabugi, né, município, interior do RN, fiz história na UFRN, em Caicó, na cidade vizinha, e aí fico nesse trânsito entre Caicó e São João. E aí, mais inicialmente, eu me criei no sítio, em São João, no assentamento de terras doadas por uma igreja aqui, no próximo de São João, né? E aí, até os 17 anos, mais ou menos, eu vivi no sítio, 17, 18 anos, com minha avó, minha mãe, minha tia, foram basicamente essas mulheres que me criaram. E aí tem a construção familiar também, obviamente. Quando a gente fala de realidades travestis e realidades de gênero também, como de maneira mais aberta, para locais citadinos, pequenos e rurais, a gente está falando de uma construção de realidades que às vezes o Estado não chega, né? Nesses locais, a construção da humanidade, a construção das construções sociais, elas se dão mais longe desses olhos do Estado, de como esses direitos mínimos são colocados lá, né? Eu fui educada em escola rural, e aí dentro dessa construção de escola rural tinha muitas crianças, tinha muita subjetividades mesmo, mas também passei por várias coisas, né? Sempre tem aquela violência da criança diferente e tal. Dentro dessas construções, de certo modo, eu só consigo estar nesses locais, eu só consigo também construir essas possibilidades subjetivas porque eu tenho uma mãe que me acolhe, né? Porque aí dentro dessa construção de acolhimento da minha mãe, perpassa uma configuração familiar um pouco complexa também, até mesmo para se descobrir uma pessoa LGBT dentro de um contexto onde eu seria até então a primeira pessoa LGBT, né? E aí, dentro dessa escola rural também, de como eu acabei passando pela peneira do ensino e chegando na universidade. A maioria das pessoas que eu convivi, que eu estudei nessa escola rural, elas não chegaram na universidade. Então, só chegaram eu e meu irmão. Meu irmão também fez história. E aí, dentro dessa configuração desses locais, porque aí, dentro dessa zona rural, lá, as crianças geralmente começavam a trabalhar muito cedo, 12 anos, na colheita de feijão, porque feijão macaçá. E aí a gente se listou um pouco disso, né? Eu e meu irmão, a partir da construção da minha mãe também. Porque quando eu vinha para a escola chorando, mãe sempre dizia assim, faça por fazer, porque infelizmente eu não posso. E aí, vendo dessa construção também subjetiva, da diferença, de mãe que via que eu tinha uma subjetividade que não aderia às subjetividades daquele local, ela sempre me aconselhou realmente a fazer, a estudar, né? E aí eu acabei construindo essas subjetividades ao longo do sistema de ensino. E aí, eu fiquei pensando, Lisandra, sobre essas construções das subjetividades da travestilidade da LGBT, dos LGBTs a partir desses locais. Esses locais de cidades pequenas e contextos rurais, eles me perpassam muito a partir dessa vivência, né? E aí, hoje em dia, eu moro aqui em São João, uma cidade pequena. O contexto de travesti, o contexto da realidade travesti é um contexto que ele é construído e ele é perpassado por coisas em comum em qualquer lugar do Brasil. E aí a gente está falando de realidades de um grupo social que indiferentemente do local, eles ainda estão perpassados por construções subjetivas que são muito comuns à nossa realidade. E aí eu elenco a falta de apoio psicopedagógico, por exemplo, na escola, já que a gente passa por violências
e construções subjetivas violentadas de ambientes que não nos acolhem subjetivamente, nós perpassamos uma falta de empregabilidade dentro de uma construção social que não quer nos empregar, porque nosso corpo suscita diálogos e perguntas sem dizer uma palavra, porque quando um corpo travesti chega num local, esse local automaticamente olha para ele pela não usabilidade, pela não comum, eu não sei, comum, né? Por não ser comum aqueles ambientes. E aí, dentro da cidade pequena, nós também enfrentamos uns processos de marginalização dessas populações dentro de um contexto de galgar poder. E aí, por galgar poder, eu vou especificamente para a questão, eu enquanto travesti acadêmica, professora de história, ou pelo menos formada em história, que tenho acesso a essas informações, né? Essa construção subjetiva, ela é construída também de uma sociedade que nos teme, né? E aí a gente vai, por exemplo, para os estudos queer, que vai dizer que esses corpos estranhos, esses corpos que não são bem-vindos na sociedade normativa, ele desperta interesse, mas ele desperta medo, mas ele desperta questões que as pessoas passam a pensar sobre ela, mas que não sabem lidar muito bem com as possíveis respostas, né? Porque aí que tá. Essa construção dessas questões, elas são colocadas a partir de dúvidas e de questões que levam a cabo os preconceitos que nós temos numa sociedade de estrutura hegemônica, né, de estrutura branca, heterossexual, normativa, cisgênera. E aí, essas questões, muitas vezes, elas resvalam em violências porque as pessoas não sabem lidar com elas e nunca aprenderam a lidar com elas porque nós não somos construídas para lidar com elas, né? É tanto que nossas primeiras identificações, assim como nossas primeiras identificações como crianças, é se você é menino ou menina, né? Eu acho que também a conversa cisgênero, a conversa da transgeneridade, vem ensinar a cisgeneridade, ou vem ensinar a sociedade em geral, que nós podemos ter um corpo sem precisar definir esse corpo, se ele é homem ou mulher. E aí eu acho que o grande saque, o grande truque, de fato, a grande propulsão de mudança é essa mesmo, sabe? De compreender que nós temos um corpo, compreender que esse corpo é nosso e que não pode ser de mais ninguém porque nós existimos a partir desse corpo e que esse corpo é o que nos sustenta no mundo, o que nos subjetiva e que não precisa ser classificado. Ponto, né? Compreendeu isso? Acabou, né? Compreendeu isso? Já compreendeu metade do rolê todo. Porque essa classificação dos corpos acaba gerando uma hierarquização, né, dessas subjetividades e também de quem pode ou não estar no ambiente público. Obviamente, quando a gente vai falar da transgeneridade, nós estamos falando de uma construção subjetiva que vem ao longo de séculos, assim, coisas de... Quando a gente... E século IV a.C. já estavam se falando dessas identidades que não tinham corpo nem de homem nem de mulher. Que é a questão, por exemplo, do discurso de Xenofonte no livro O Banquete de Platão. Xenofonte já vem dessa mitologia grega, conversando sobre construções identitárias mitológicas de um não binário. Obviamente, esse não binário ele vai perpassar ao longo da história uma construção... a transgeneridade, ela perpassa ao longo da história uma construção que vai de encontro também com a intersexualidade, que é o famoso, que antes era chamado de hermafroditismo, né? Obviamente, esses corpos eram classificados todos dentro dessa grande categoria discursiva de hermafroditismo, ou também no século XII, por exemplo, a gente vai ter uma figura mitológica na Igreja Católica já a partir dessa construção dessas identidades, que vem desde a antiguidade, figuras diabólicas que tinham em si configurações femininas e masculinas, tinham seios e pênis, por exemplo. Obviamente, eu estou pensando aqui, à medida que eu vou falando, eu estou pensando aqui como é que eu vou traçando essas estratégias para ser o mais didática possível, porque... Se deixar, assim, eu já vou, né,
Se deixar, eu já vou um pouco mais assim para uma coisa mais complexa, mas assim, também para didatizar o pensamento, para entender como é antigo também essa construção dessas subjetividades e como isso vai implicar nas nossas vidas hoje, né? E aí eu fico pensando também, dentro dessas construções, por exemplo, quando chega nesse mês de representatividade, porque aí que tá, o mês é de representação LGBT, né? E hoje nós estamos falando dessa construção subjetiva das representações travestis. Mas de como esses corpos foram construídos de maneira para ser abomináveis. E aí a gente já tem um primeiro problema. Nós não tem, nós, além de nós termos pouca representatividade, pouca construção e pouca oportunidade de galgar esses espaços, nós temos corpos que são construídos e são entendidos para ser abomináveis. Ponto. Um corpo abominável é um corpo que não deveria existir. Então aí nós já temos outro problema, né, que amarra tudo isso, de como essas subjetividades elas são encontradas. Eu acho que muito se fala e que eu acho que muito LGBT já se viu nesse local de melancolia por causa da sua sexualidade ou do seu gênero, né? E aí a gente tem que entender esses parafernalhas, esses meandros, até mesmo para construir força para vencer esses babados, né, que foram nos colocados. Porque que tá, essa cisgeneridade, essa branquitude, essa hegemonia, ela pegou problemas dela e ela colocou sobre um grupo específico que nada teria a ver inicialmente com esses problemas sociais de galgar poder, né? Obviamente, quando a gente está falando de galgar poder, nós estamos falando de uma sociedade que ela precisa e que ela se constrói como exclusória para se afirmar, né? Quando a gente vai para um medievo, por exemplo, homossexuais, prostitutas, judeus, por exemplo, a gente tem os signos das diferenças, né? Os signos que eram colocados sobre essas pessoas para identificá-las. E aí, por exemplo, as prostitutas cabiam a cor vermelha, sejam boinas, sejam chapéus, perdão, fossem luvas ou fossem capas. E esses bordéis eram colocados, essas casas de banhos, na realidade, como eram chamados na Europa medieval, sobretudo ali na Alemanha, por ali, eram chamadas casas de banhos e aí concentravam essas figuras que quando saíam desses locais de existência, eram colocados, precisavam usar esses signos de marcação para que a sociedade compreendessem de que tipo de pessoa se tratava, né? Deixa eu só respirar um pouquinho. Para entender como é que de que tipo de pessoas se tratavam. E aí, isso vem rodando ao longo do tempo, para entender como também essa classificação dos corpos, as pessoas sentem a necessidade de que nós digamos a todo momento o que é que nós somos, como se fôssemos objetos, né? E aí que tá, por trás disso tudo, tá a objetificação dessas identidades, como se fôssemos objetos mesmo, pessoas não dotadas de vida, de sabedoria, de ancestralidade, né? Dentro dessas coisas. A questão da binaridade, tem alguém perguntando aqui sobre binaridade, né? A binaridade, ela vai muito dentro dessa construção do masculino e do feminino, né? Das feminilidades e das masculinidades, que as pessoas, muitas vezes, e aí, voltando para essa construção das objetificações desses corpos, né? Que as pessoas, muitas vezes, não vão compreender, ou até mesmo, os signos que aderem a esses corpos. Obviamente, vamos voltar lá para o que eu falei. A bicha mulher, às vezes é uma travada, né? Aí eu fico. Não, e aí a gente vai voltar lá para o que eu falei sobre a infância. Nossas primeiras subjetividades, até mesmo antes de nascer, gente, é colocada se é menino ou menina, né? Então, a primeira subjetividade que nós somos incutidas a ter no espelho. Se você é menino ou menina. E aí isso é um processo de colonialidade muito denso, muito forte, porque você veja, se você tem uma subjetividade colonizada dentro de uma binariedade, e aí colonizada eu vou para esse conceito de colônia, para entender, sobretudo, essas culturas ocidentais são galgadas na expropriação, na expoliação e na violência,
nós temos uma vida inteira de desconstrução dessas subjetividades colonizadas muito duras, né? Porque a gente está falando de regimes de verdade que nos foram colocados desde muito pequenas. Obviamente, à medida que a gente vai crescendo, enquanto adultas, nos cabe, talvez, a partir desses processos de privilégio também, de que nós temos dentro da educação, de entender esses processos, né? É, eu fiquei pensando também, eu não sei nem mais para onde eu tô indo, sabe? Eu não sei qual foi o fio da meada. Já falei tanto assim que eu já dei até uma perdida. Mas, para entender, Elisandra, sobre essas questões das transgeneridades, de como a transgeneridade também está suplantada num processo de afirmação de uma sociedade cisgênera que quer a todo momento construir esses regimes de expoliação. Não só esses regimes de expoliação com a transgeneridade, mas também esses regimes de expoliação de classe, de raça, de gênero, né, que levam em consideração muitas outras coisas. Quando eu fiquei pensando sobre essa construção das subjetividades, até mesmo para falar sobre travestilidade e transgeneridade de maneira política. E aí, uma das coisas também que eu gostei muito no tema foi incorporar as travestidas, né? E aí é uma coisa também que vai dentro dessa construção das subjetividades. O diferente, ele causa riso muitas vezes, porque as pessoas, é um modo de deslegitimação, né, dessas subjetividades, é rir delas. E aí, a palavra travestida, ela é muito usada ainda como substanciação, ou então adjetivo para falar de farsa. Uma situação travestida de outra é uma situação farsante, né? E para a gente entender também como esses processos de subjetivação, eles são construídos a partir de uma sociedade que tem uma estrutura linguística, que tem uma estrutura subjetiva, uma estrutura de subjetivação bem complexa, assim, dentro dessas subjetividades, né? E como a gente também precisa compreender essas políticas. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Teve uma pergunta da CTF Fermagem que a pessoa perguntou assim: para além da transvertilidade, o que seria corpos transviados ou transviadas? Não, transviados, assim, é uma tradução do queer, né? Geralmente usada por Berenice Bento. O queer, ele não tem uma tradução exata, e aí o queer ele desemboca num processo de teoricização, sobretudo na década de 80, que vem construindo essa análise acerca das subjetividades que são taxadas como diferentes, né? O queer, ele é uma coisa abjeta. Em inglês ele é uma ofensa, mas e que ele traduz muita coisa. Ele traduz o estranho, o esquisito. Não só o viado é sapatão, ele traduz muita coisa. Quando a gente vem para o português, geralmente a tradução que se usa é estranho, né, viado, sapatão. E aí, a teoria queer, como não é uma palavra nativa, a Berenice Bento, sobretudo, vai chamar de transviada, teoria transviada. Mas aí a transviada também é uma palavra que no dicionário significa meretriz. Uma pessoa transviada é uma pessoa que tem o caráter ou a moral desviada, né? Que aí, como essa construção da linguagem, ela perpassa isso tudo. Obviamente, nós usamos essas palavras como política hoje em dia. Não só na construção teórica, mas também na construção de vida. Meu amor, sou transviada? Ótimo, sou mesmo. Estou pervertida e é isso. Vai ter que me engolir pervertida mesmo. Porque a sociedade nos coloca como pervertidas, né? E aí o que é também a perversão dentro dessas ciências da psicologia, da psiquiatria, né? Da perversão. Que saiu do CID, gente. A transgeneridade, a travestilidade, ela saiu do CID no metade de 2018, então está muito recente, né? Que aí também é uma coisa para entender como a gente é colocada para odiar nossos corpos, né? Que não necessariamente, quando a gente chega... E também como até então, até 2019, hoje em dia também, obviamente não é porque saiu,
do papel em 2018, que no outro dia as pessoas começaram a compreender a transgeneridade, né? A gente também não pode ser tola de achar. Então, assim, até então, nós tínhamos processos de construção das nossas identidades que precisavam ser atestadas por uma pessoa cisgênera. Ou seja, eu teria que passar 2 anos em acompanhamento psicológico para, no final de 2 anos, alguém dar um laudo e dizer assim, ah, você é travesti, você não é travesti. E aí isso é muito humilhante, né? Hoje em dia, esse discurso de modificação ou de abolição, digamos assim, dessas subjetividades transgêneras, sobretudo depois que saiu do CID, porque saiu do CID enquanto patologia, mas ainda está no CID como especificidade de saúde. Ou seja, foi realocado de local, né? Como a gente, hoje em dia, talvez a gente não precise ainda, ou se sinta, tenha a sensação de liberdade em relação a esses acompanhamentos psicológicos de uma cisgeneridade que precisa nos atestar com o laudo. Mas, quando a gente vai para a estrutura mesmo, para as práticas médicas, a gente ainda vê a gente ainda vê ambientes da medicina que exigem laudos, né? Seja para fazer uma cirurgia, seja para fazer um tratamento hormonal, por exemplo. Eles ainda pedem esses processos, até mesmo no direito também, porque a gente tem que lembrar que o direito também é regulatório, né? Regula essa subjetividade dessas identidades. Eu fiquei pensando também, dentro dessa construção das subjetividades travestis e da travestilidade, como essa construção subjetiva, ela resvala também até no próprio entendimento. Porque aí que está. Acho que o grande lance é o lance da tradução, né? O que nós estamos tentando fazer é uma tradução constante. Se o queer mesmo eu não consigo traduzir, eu não quero traduzir, porque aí não traduzir também é político, ele me leva a qualquer tradução frustrada. E essas traduções frustradas me impulsionam a novas traduções. E aí eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse lance diferente de compreender essa não tradução do queer, de não colocar como teoria transviada e tal. O lance da diferença entre mulher trans e mulher travesti, né? É só político mesmo, assim, porque aí que tá. Essas construções subjetivas, essas construções das travestilidades, quando chegou no século XX, um grupo de psiquiatras, eles construíram essas subjetividades à luz dessa ciência médica que vai patologizar esses corpos, né? Como corpos que odeiam a si mesmos, como corpos que não, não são naturais, ou então que não deveriam estar numa usabilidade tão comum na sociedade. Assim, quando foi em 1911, tem um instituto muito interessante de sexologia, de Magnus Hirschfeld. E Magnus Hirschfeld, em 1911, ele publica um ensaio falando sobre essas construções, e é ele que dá o cunho do termo travesti, quando ele vai falar que nós temos identidades atormentadas a partir desse instituto, e que o grande lance de Magnus Hirschfeld, na realidade, para falar de tormenta dessas pessoas transgêneras, é que ele vai dizer que essas pessoas transgêneras precisam ter suas identidades respeitadas. Ótimo. Aí ele fecha uma coisa muito interessante. Ele é o primeiro que vai dizer que as identidades precisam ser respeitadas. Outros psiquiatras, sobretudo na Europa, mas também aqui na América Latina, até 1999, nós tínhamos teses discutindo essa patologização das identidades trans e travestis na USP, né? Então é muito recente tudo isso. E aí, aqui na América Latina tem teóricos da Argentina, que eu não estou lembrando o nome agora, mas depois eu posso procurar e disponibilizar aqui para vocês do canal. E aí, psiquiatras da Argentina, psiquiatras do Brasil, psiquiatras de Europa,
que vão falar que essas identidades são atormentadas e que elas odeiam o próprio corpo. É daí que surge o grande mito, né? O primeiro grande mito da travestilidade, da transgeneridade, que pessoas que odeiam o próprio corpo. Não, isso foi inventado pela cisgeneridade também, né? A partir de uma concepção que se baseia nessa construção subjetiva da própria cisgeneridade, do próprio corpo binário, né? A travestilidade, a travesti, tirando esse primeiro ponto aí, por exemplo, do termo travesti, nós vamos agora para a década de 50, 60, que é o boom das europeias. Mas aí é uma divisão entre 3 décadas aí, que tem um auge, 40, 50 e 60, que tem a ascensão e o declínio das europeias, que eram as travestis que iam para a Europa, que montavam seus corpos e que voltavam para as cidades, depois que conseguiam algum dinheiro, para subsidiar a família, né? Essa construção das travestis é muito mais política, porque a transexualidade ela é um termo médico muito asséptico, né? E geralmente a travesti, as pessoas têm essa construção da travesti, dessa personalidade marginal, dessa personalidade que está na rua, dessa personalidade que é perigosa, né? Porque aí nós estamos falando também de muitos preconceitos que envolvem a segurança, por exemplo, as travestis que eram presas, né? De que pouquíssima gente sabia na realidade. Mas eu acho que pouquíssima gente sabe disso, desses estereótipos da travesti que é perigosa, né? Mas quando a travesti era presa, ela andava com a gilete e ela se cortava para não presar e presa. Não era armada para cortar as pessoas. Pelo contrário, muito pelo contrário, ela cortava a si mesma para precisar ir para o hospital, para sair, para não ser presa, para não ser extorquida também, né? Que teve e tem extorsão. E dentro disso tudo, assim, é toda uma trouxinha, digamos, de marginalização que vai sendo fechada e que vai moldando essa população ao longo do tempo e que hoje as pessoas ainda não compreendem muito bem. E aí que tá, é uma construção que, além de passar uma incompreensão dessa verdadeira ideologia de gênero, né? Porque o que eu conheço por ideologia de gênero é isso, dessa cisgeneridade que molda esses corpos, dessa heterossexualidade compulsória. E aí a gente chega hoje em dia ainda repletas desses problemas, né? Obviamente, e aí vou falar por mim, Florence, que muitas vezes a gente se apresenta fixas para as pessoas, porque as pessoas ainda as pessoas nem sequer conhecem ou têm dificuldade de compreender essas binariedades. Então, assim, é uma mulher trans, uma travesti, é uma mulher, para as pessoas entenderem que precisam respeitar os outros corpos que não sejam os seus, né? Mas assim, Florence, a partir da minha transgeneridade, eu sou transgênera, gente. Eu olho no espelho, eu só tenho um corpo, eu não sei nem como traduzir esse corpo, sabe? Então, vai muito nessa linha, que a gente ainda precisa se apresentar fixas para poder ser múltiplas dentro dessa construção. E para poder dizer também que é múltipla, né? Porque aí o gênero, ele é uma categoria, não só analítica, mas ele é uma categoria de materialização estrutural que ainda é muito pouco compreendida, ou sequer quer ser compreendida, né? Que é o grande lance da questão. Assim, eu acho que, no final, o gênero sequer quer ser compreendido. Essas pessoas sequer querem compreender o gênero, né? Enquanto categoria de exclusão. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode sim. Com a sua fala, me veio o entendimento que você falou sobre descolonizar. Então, como desconstruir esse colonialismo para com as identidades de gêneros e as orientações sexuais? Como fazer esse processo de desconstrução? Menina, essa pergunta é muito complexa, né? Porque, assim, a gente tá... Guilherme, tanto o Guilherme O'Donnell, por exemplo, que vai falar sobre esse processo de burocratização do Estado, que é um sintoma do colonialismo, mas também Manuel Bonfim, que vai escrever em 1903 e acho que é publicado em 1905, um livro chamado... Nossa, esqueci o nome do livro. Como é o nome? Jesus. América Latina, Males de Origem. E aí, Manuel Bonfim vai falar dessa construção da América Latina
a parte dessa construção cultural da América Latina a partir de uma construção que já vem da Europa desde muito antes de chegar na América Latina, que é uma construção de expoliação e de expropriação dos povos e dos grupos ao qual quem tem contato, né, para poder reafirmar sua própria cultura. Aí, aí essa construção ela é muito antiga, né? A construção da colonialidade é porque a gente também tem que fazer um ponto aí do que Grossfogel vai chamar Grossfogel, mas também Aníbal Quijano vai chamar de colonialidade do saber, que é a questão do que é colonialismo e do que é colonialidade, né? Colonialismo foi um processo que ficou lá no século XV, 16, perdão, mas que colonialidade é uma construção categórica dos pensamentos e da difusão desses poderes coloniais que perpassam ainda hoje. Né? Nós temos que ter essas duas coisas em mente. A colonialidade, eu compreendo que para ela ser sanada, ela precisa de uma construção, sobretudo, é uma construção das identidades marginais que galguem esses poderes. Obviamente, quando a gente está falando de centro, nós estamos falando de disputas de poderes. E aí essas construções de disputas de poderes, ela é muito perpassada pela construção, pelas identidades, voltando para essa construção, para essa coisa da Europa, brancas, heterossexuais, masculinas, cisgêneros, né? Quando a gente oportuniza e quando a gente constrói também, sobretudo dentro desses quilombos, que aí quilombo enquanto uma rede de afeto, para uma construção subjetiva dessas pessoas que estão marginalizadas, nós conseguimos reverter, eu acredito, essa colonialidade, sabe? Eu acredito que um caminho é esse. É nos fortalecermos cada vez mais enquanto pessoas que estão marginais e que, a partir dessa margem, tudo vê, porque uma coisa que é muito interessante também para perceber, em epistemologias do Sul, tem um artigo que do geógrafo Milton Santos, que ele vai falar de como as pessoas da periferia se projetam para o futuro muito mais conscientes do que as pessoas do centro. E aí, porque as pessoas que estão no centro estão dentro de uma categoria. E aí ele vai falar, ele vai usar a metáfora luzes da cidade, de como as pessoas que estão no escuro da cidade, na área sombreada, elas estão em constante fermentação das suas subjetividades, das suas identidades, para uma proposição de futuro muito mais consciente, de que liga uma construção de solidariedade em relação aos seus iguais. Ao passo que o centro que está iluminado, ele se propõe ao futuro numa categoria de galgar ou de ter poder ou de se colocar como aquele que deseja ter. E por aí eu explico mais como, em outras palavras. É o seguinte, quando a gente tá dentro dessas periferias subjetivas, essas periferias também geográficas, a gente se propõe a um futuro muito mais consciente em relação aos nossos iguais. Eu não quero construir um processo de tomada de poder que não leve em consideração e que não leve junto, por exemplo, a minha família e meus amigos que estão comigo, né? Ao passo que no centro da cidade as pessoas desejam em ter, ou em conseguir ter dentro desse futuro, dentro dessa projeção futura, de conseguir viajar para Disney, por exemplo, que é um clássico, ou então de conseguir ter um carro do ano, uma Ferrari. Então, a construção da consciência, a construção dessa proposição de futuro, ela muda um pouco. Porque ao passo que essas pessoas que estão nas periferias, elas desejam ser, enquanto uma proposição de futuro consciente com os seus próximos, a tomada de poderes que se constrói no centro é de ter mais poder, né? Essas pessoas não conseguem ter, essas pessoas não conseguem desejar outra coisa que não ter poder. E aí é mais ou menos nessa linha, sabe? Eu acho que se a gente compreende isso também, a gente já compreende assim, algumas raízes ou então alguns pontos interessantes para desfazer esses nós que foram tão bem dados. Esses nós que não são só nós de hoje em dia, né?
que resvalam no dia a dia do nosso cotidiano, mas nós que são colocados e que são muito antigos, que são sobretudo reafirmados e construídos pela ciência, pela academia, porque aí que tá. Uma coisa que às vezes a gente vai debatendo e vai desconstruindo e vai entendendo essas estruturas, mas é uma coisa que às vezes a gente, no calor do momento, acaba esquecendo de falar que é a própria academia quem fez esses mitos todos, né? Ela quem coloca as marcas da diferença para depois discorrer sobre essas diferenças. Então, olha aí a questão, a grande questão, né? Uma pessoa, as pessoas brancas, héteras, cisgêneras, que constroem essas categorias de gênero para depois se debruçar homens brancos, héteros e cisgêneros sobre as categorias de gênero, para dizer quem é, quem não é, né? A velha, o velho método, talvez etnográfico, não sei. Aí que vem desde o século XIX. O século XIX também, eu fico pensando, ele é um século-chave, né, para entender todo esse processo. O século XVII, XVI e XIX. 16, 17, 18 e 19, sobretudo, para entender isso. E aí, sobretudo o racismo científico, né? Ontem eu estava tendo aula sobre essas questões, e aí, para entender como porque a ciência também constrói esses racismos científicos, que depois vão resvalar numa construção social, né? Que na realidade já vem dessa construção social, mas que é pouco científico. Então, que construção de saberes também é esse que nos chega, e que construção de saberes é esse que nós podemos construir para decolonizar esses outros saberes, né? Que ainda são perpassados. Eu acho que os regimes de verdade, um conceito que Michel Foucault vai falar, os regimes de verdade eles têm muito poder, mesmo que essas verdades não sejam científicas, ou seja, mesmo que essas verdades sejam do cunho do preconceito, do cunho da expropriação, da expoliação. Essas verdades que são construídas por uma elite da história da filosofia ou então da história da ciência, ela tem peso ainda hoje, um peso extremamente difícil de ser quebrado, porque a gente está falando nós somos pessoas de uma classe trabalhadora que está tentando disputar poder com pessoas de uma elite gigantesca, de uma elite colonial histórica muito grande, né? Lembrando que da filosofia antiga, essas pessoas que vêm galgando poder, essas pessoas que vêm discorrendo, fazendo ciência, são pessoas de elite, né? Das grandes histórias, os filósofos que tinham outros escravos, né? Que tinham. Então, é muito essa questão, assim. Eu acho que a gente tem que saber com o que estamos lidando e como lidar com esse o que estamos lidando, sabe? Dentro dessa construção. Sobretudo para conseguir se propor política. Porque essa proposição política, ela também não é só uma retomada do que nos foi tirado, mas ela também é uma construção grupal do que pode vir a ser, sabe? O que eu quero dizer com o que pode vir a ser? É o que pode vir a ser de melhoria para a humanidade enquanto uma categoria solidária. Angela Davis tem já no início do livro de Angela Davis, Mulheres, a Liberdade é uma Luta Constante, Frank Bará vai dizer o seguinte. Frank Bará vai dizer que quando a gente olha para essa macro história, essa coisa que é toda construída ao longo do tempo, a partir de expropriações, a gente às vezes até desanima, fica triste, né? Mas aí ele vai dizer que, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver por esse viés de disputas de poderes, a gente vai ver também que tem muita gente que está resistindo. E aí essa resistência nos dá força, porque a gente vai descobrir uma coisa que não foi dita, que é a história da solidariedade. É como esses grupos eles constroem solidariedade e eles constroem afeto entre eles. Coisas que a branquitude e essa heterossexnormatividade não tem entre elas. Ela disputa poder. Tem mais uma pergunta. O CTF Enfermagem, quando você estava falando sobre esse processo de descolonizar, aí ela pergunta assim, precisamos criar epistemologias brasileiras ou se apropriar de epistemologias trans? Epistemologias enquanto construção científica, né? Enquanto base de construção científica. Não, então, eu compreendo que
porque isso cai no lugar de fala, né? O lugar de fala é uma consciência de grupo. Então, independente de epistemologias trans e epistemologias brasileiras, a gente precisa construir epistemologias que dê conta desses arcabouços. E aí essas epistemologias é uma construção de lugar de fala, mas do lugar de fala que leva em consideração as realidades ao seu redor. E aí, por mais que eu não compreenda, por exemplo, a realidade de certo grupo populacional, então eu não tenho como falar epistemicamente de uma realidade que eu não conheço, sabe? Então, vai muito nessa linha. Muita gente, às vezes, mete o bedelho no gênero sem compreender muito bem o que é o gênero. Acha que é só homem e mulher e que mulher quer ser mais do que o homem, né? Em meias palavras, muita gente acha isso. Né? E quando, na realidade, não. Se eu tenho essa consciência de um grupo, se eu tenho contato com esse grupo, e se esse grupo me dá subsídio, e se eu estou em constante diálogo com esse grupo para construir essas bases científicas, eu devo construir essas bases científicas. Não é só que eu possa, eu devo. Porque aí que está. A gente tá falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa construção de novas realidades possíveis. Essas realidades possíveis enquanto ciência também. Mas aí essa ciência, essa questão das epistemologias transgêneras e essa questão das epistemologias brasileiras, eu acho que não diferem muito, sabe? Eu acho que essa questão da consciência mesmo, de ter consciência em relação aos grupos que se quer falar e ter diálogo constante com esses grupos. Se você não tiver nesses grupos, né? Mas se você tiver nesses grupos, ótimo. Galgue e construa e pegue o máximo de pessoas para construir junto essas epistemologias. Geralmente é o que as travestis fazem. Na academia nós somos muito poucas, muito escassas, e aí a gente entra em contato com várias outras travestis do Brasil inteiro que estão espaçadas também em outros campos, e vai dialogando conhecimentos, e vai dialogando construções científicas de feitura, né? Não transfóbica e antitransfóbica, na realidade. Eu amo a professora Letícia. Professora A Letícia é Letícia. maravilhosa. Flora, como os estudos queer te ajudou na construção da sua identidade de se entender? Menina, foi tudo, né? Não só ajudou, não. Foi quem desvelou tudo. Porque é assim que tá. Os estudos queer, eu comecei nos estudos queer. Eu sempre passei na minha vida inteira, porque aí que tá. A transgeneridade, eu acredito, que é uma construção também discursiva, até mesmo para nós, pessoas transgêneras, de tentativa de tradução, de quando nós conseguimos traduzi-la. Mas até você conseguir traduzir a sua transgeneridade, que não te deram palavras para tal desde pequeno, nessa binariedade de menino ou menina, é um processo gigantesco. Até então, eu entendi minha transgeneridade já tardiamente, né? Durante um longo tempo da vida, eu me considerei cisgênera. E aí, essa transgeneridade ela começou a ser traduzida, eu comecei a ter palavras para traduzir o que eu sentia entre 2016 e 2017, sobretudo 2016, foi um ano aí decisivo que eu compreendi a minha transgeneridade, porque eu passei a vida inteira não me sentindo confortável num padrão de masculinidade que as pessoas esperavam de mim. E aí, durante muito tempo, eu desejei, eu performei uma identidade masculina que eu não tinha aderência, sabe? Que eu não conseguia me ver totalmente nela e que muitas vezes eu achava ela um porre, um saco, mas que as pessoas me compreendiam e que eu tentava ser aquilo porque era a única coisa que eu conhecia, que eu sentia que eu poderia estar no meio LGBT, talvez. E aí, em 2016, eu comecei os estudos de decolonialidade, do queer, e aí o queer começou a me dar subsídio de tradução para esse desconforto que eu sentia em relação à identidade masculina, né? E aí foi aí que eu comecei a compreender que não era só um desconforto, que tinha muito mais, é uma vida inteira atrás desse desconforto, dessa masculinidade, que se escondia, que na realidade era uma transgeneridade, né? E que eu nunca tive palavras e que nunca foi me dado vocabulário para traduzir o que seria essa transgeneridade. A transgeneridade, dentro dessa tradução queer, hoje em dia eu compreendo, hoje em dia eu sou muito mais livre. E aí que tá, essa tradução é uma possibilidade de liberdade dessas pessoas, da liberdade subjetiva, né? Que aí
quando você compreende o seu corpo, você se coloca enquanto corpo no mundo. Ponto. Então, é exatamente isso, sabe? Quando você compreende o seu corpo, quando você compreende a tradução, as possibilidades tradutivas e as possibilidades de alcance tradutivo dele, você está completamente no mundo. Foi isso que o curso me deu, em resumo. Você falou sobre trans transpangênera. Aham. Transgênera. Fala um pouco sobre isso, porque eu realmente fiquei muito curiosa. Então, o pan, né, o todo, um sufixo, é um prefixo grego. O pan significa o todo. E aí o pan é uma coisa que já entra já é uma palavra que tem na mitologia grega, que representa o todo. A Pangeia, por exemplo, na geografia, quando o globo era uno, os continentes eram um só, significa o todo, né? E aí, por exemplo, a pansexualidade também é o todo, é um todo sexual, ou seja, a pangeneridade, porque assim tá. Eu tenho uma identidade travesti dentro de uma feminilidade, e aí também essa feminilidade, não só ela é travesti, mas ela também é transgênera, e aí a travestilidade transgênera, a transgeneridade, ela me arranha um pouco, porque eu não sei traduzir o que é transgeneridade, eu só perpasso o gênero, e esse gênero talvez me incomode um pouco a não, a não traduzabilidade dele, sabe? O que é que eu. Sim, eu sou travesti transgênera. Mas, além disso, tem uma identidade que eu não consigo acessar no espelho, sabe? Eu não consigo acessar nem essa masculinidade, nem essa feminilidade, e aí o pangeneridade, o pan vem nessa. Eu não consigo acessar, então eu sou o todo, porque o todo é o meu corpo, e o meu corpo me basta. Acho que vai nessa linha, sabe, de pensamento, que eu consegui compreender a partir das minhas vivências. De saber que eu tenho uma feminilidade, e que, para além dessa feminilidade, tem uma transgeneridade, uma transpangeneridade, que eu não consigo traduzir, e que esse pan, esse todo, vem me dar uma potência de dizer assim, de me despojar dessa necessidade de tradução e dizer assim, olha, eu sou o todo, meu corpo é o todo e ele me basta. Então eu não preciso mais me angustiar com o fato de eu não conseguir traduzir o que é que está por trás dessa transgeneridade, o que é que está nesse entremeio, nesse locus. Porque aí que tá, eu me considero, além de uma pessoa travesti, eu me considero um locus subjetivo. Tem algo ainda que eu não consigo acessar, tem algo que eu não consigo traduzir dentro dessa transgeneridade, eu só perpasso o gênero. E aí eu me despi dessa angústia de tradução, sabe? Não vou mais me angustiar com isso, e você o todo, o meu corpo me baixa, ele é o todo. Então, o meu corpo enquanto todo é a minha transgeneridade, a minha transpangeneridade, digamos. Melhor dizendo, né? É um processo bem angustiante. Você não É, quer. menina, eu acho que talvez acho que o que mais angustia as pessoas transgêneras é, é essa questão da não ter palavras para traduzir a si mesma, sabe? Não em relação às pessoas, não em relação ao que as pessoas esperam que a gente seja, mas em relação a nós mesmas. Porque as nossas identidades é muito construída, e aí eu acho que todas as pessoas LGBTs têm as identidades construídas à base de muita desconfiança pelas pessoas que não são, né? Acho que nós somos tratadas, e aí o estigma do olhar também, as pessoas olham mal pra gente e a gente já saca aquele olhar de desconfiança, de maldade, né? A gente já sabe, a gente identifica os olhares, a gente começa É, a compreender isso. Outra perguntinha diz respeito ao movimento feminista. Como é que fica na sua vivência? Como é que. não, é muito importante, assim. Ano passado eu fui monitora da extensão de gênero, introdução aos estudos de gênero, né? Onde a gente estudou os movimentos feministas em vários locais, assim, desde movimento feminista brasileiro até o árabe, do Oriente Médio, o africano, o oriental, o ocidental. A gente estudou muita coisa, assim, o de classe, né? Os marxistas também. E aí, os feminismos, eles têm um peso muito grande na construção desses estudos, né? Na realidade, as feministas, elas são
elas têm um caráter de enunciação, e elas são premissoras nessa construção da identidade de gênero, nessa construção de compreender o gênero a partir de uma categoria de opressão. O transfeminismo, e aí a gente tem que, obviamente, hoje o transfeminismo é o feminismo a partir da existência trans, né? É como as travestis experimentam essa misoginia, as travestis vivenciam essa base de exclusão a partir dos seus gêneros. Tem vertentes, obviamente, a gente não pode esquecer também, que todas as categorias de disputa. Eu não gosto muito, infelizmente, e aí é uma coisa muito. Assim, eu acho muito close errado. Infelizmente, tem grupos marginalizados. Algumas pessoas de grupos marginalizados elas disputam poderes como se fosse a coisa mais importante naquele momento de gongar os outros marginais, né? Então, assim. Tem movimentos feministas radicais que não compreendem a transgeneridade e diz que a gente vai ser homem de saia. Então, assim, eu acho um close errado essas fissuras dentro dos movimentos. Por exemplo, o movimento Holiday, que é o vereador do Rio de Janeiro, que vai dizer que cotas, que é um vereador negro que vai dizer que cotas para pessoas pretas não é necessário. Então, assim, a gente tem que compreender também essas fissuras, sabe, dentro dos movimentos. E que essas fissuras, sobretudo, elas não representam a maioria. Eu acho que a maioria dos movimentos que estão subjetivizados e que passam por essas segregações de gênero, raça e sexualidade, eles compreendem a solidariedade e o afeto entre si. Então, nenhuma é nenhuma sozinha e a gente vai construindo todas conjuntamente. Eu acho que compreendeu essas peculiaridades também do feminismo e do transfeminismo, que não tem diferença, basicamente. A diferença vai ser só mais ou menos o foco mesmo que vai se dar do que uma travesti, de como uma travesti experimenta a misoginia, de como a mulher cisgênera experimenta a misoginia, ou de como o homem trans também experimenta a misoginia, porque aí a gente está falando. Porque uma das coisas infelizmente, o feminismo ainda não tem o costume de pensar é a transgeneridade masculina, né? Mas aí, o transfeminismo e os feminismos têm capacidade total de entender esses corpos masculinos como parte também do movimento. Eu acho que a gente não pode fazer segregação identitária. E é uma das coisas que Michel Foucault vai falar muito bem. Michel Foucault, às vezes, quase sempre, ele evitava se identificar como gay. E muita gente acha que isso era ruim. Não é que seja ruim. É porque quando você pega um processo de identitarismo para falar do seu local de fala, e você define exclusivamente naquilo, você perde a potência enunciativa. E aí, perder a potência enunciativa é tudo que nós não queremos. Né? Nós queremos fortalecer umas às outras e subir de mãos dadas todas. Acho que eu acredito que seja isso, sabe? A gente tem 2 minutinhos. Gente, foi rápido. Sim, né? Agradecendo aqui a todos e a todas e a todos que ficaram aqui com a gente, conversando. O coletivo Mulheres Plurais, aqui, nossa Floren, amo essas aulas, o Ederson também, enfim, todas as pessoas que estavam aqui. E principalmente você por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente, para estar presente aqui na série Orgulho de Ser. A gente do Projeto Feliz Conexão e da série Orgulho de Ser fica muito feliz e é simplesmente gratidão. Ai, eu que agradeço pelo carinho e pelo cuidado também do diálogo e do convite. Eu acho que é muito importante, sabe, a gente conversar mais sobre isso e de poder visibilizar também, que é um processo de visibilização nas suas redes. Eu fico muito feliz pelo espaço e muito agradecida. Muito obrigada também a todos que assistiram e estiveram conosco até agora. O nosso objetivo realmente com a série é ecoar vozes, existência, visibilizar, legitimar, referenciar e compartilhar. Temos 23 segundos. Gratidão. Ai, também muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Maria. Cheiro.